Agora, o seu interesse, quando a gente fala do seu nome, muita gente começa a falar sobre o assunto da ideologia de gênero, que foi um tema que você trabalhou bastante, e isso está ligado à teologia moral. Veio antes? Como é que é esse Veio tema? depois. Veio depois? Então, o que acontece? Eu chego de Roma em 2012. Meu projeto é dar aula. Só que, em 2013, aparece a ideologia de gênero no projeto de lei do Plano Nacional de Educação. E ninguém tinha estudado o assunto. Então, o que eu fiz? Comecei a estudar. Então, eu já tinha estudado um pouco isso em Roma. Ok. E depois fui aprofundando. Então, li uma bibliografia pesada acerca desse assunto e comecei a dar palestras sobre isso e também a ir a Brasília para convencer os deputados, etc., a rejeitar. Como é que foi essa ponte? Como que você chega em Brasília? Como é que funciona? Dando a cara. Simplesmente fui. E alguns abriram a porta para você? Geralmente abrem, né? Eles querem conversar, etc. Eu comecei a explicar no Brasil inteiro a gente começou a falar sobre o tema da ideologia de gênero a partir daí. E a coisa, graças a Deus, foi uma grande vitória. O Brasil foi o primeiro país que disse não à ideologia de gênero. Se você puder explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acho que o termo todo mundo já ouviu, mas o que seria ideologia de gênero? O que as pessoas acham que é ideologia de gênero não é o que realmente é a ideologia de gênero. Aqui já começa a confusão. Por quê? Por exemplo, hoje nós vemos pessoas da chamada comunidade trans, né, que, digamos, se apropriaram da noção de gênero para usá-la como um escudo. Então, eles dizem, olha, as teorias de gênero nos visibilizam, nos tornam pessoas, digamos assim, contempladas pela sociedade. Só que esse é um grande engano da comunidade trans e de todo o movimento LGBT. E é um engano muito grande de todos eles. Por quê? Porque eles não estudaram de verdade as teorias de gênero, né? A principal autora sobre o tema da ideologia de gênero é a Judith Butler. Mas a Butler tem que ser bem lida. Você tem que ter um background filosófico bom para entendê-la. Por exemplo, se uma pessoa não conhece... Cai de paraquedas ali não vai... se ele não conhece Hegel, se ele não conhece Derrida, se ele não conhece Foucault, a Butler vai se tornar incompreensível para essa pessoa. Por isso nós temos nosso salmo, né? Exatamente. Nesses assuntos. Nesses assuntos. E o que acontece? Esses filósofos, por exemplo, o Hegel é um filósofo dificílimo de assimilar, né? Ele é uma espécie de mata-burro. Quando a pessoa se confronta com Hegel... Desiste ali, porque é um filósofo muito difícil. E a Butler diz isso num livro dela anterior ao grande livro Problemas de Gênero, que foi o que criou a teoria de gênero, um livro chamado Subjects of Desire. Ela diz que a missão filosófica dela é concluir o que Hegel começou e libertar o desejo da razão. Essa que é a tarefa filosófica dela. Quer dizer, o desejo ele não pode estar controlado pela razão. Ele tem que ser solto, para que ele depois construa uma racionalidade nova. Uma nova razão. Uau. Só que isso é uma loucura, porque isso é soltar o Leviatã. Né? Quando na 1 de João ele diz que quem é amigo... quem é amigo do mundo, o amor de Deus não está nele, porque tudo que há no mundo ele diz no grego, epitimia da sarkos, epitimia dos olhos, oftalmo, e soberba da vida, né? Epitimia é desejo. É o foco sobre o desejo animal. Então, mesmo, por exemplo, filósofos mais secundários como Hobbes percebiam que o Leviatã do desejo precisava ser controlado.
Porque se o desejo fica desorientado, se ele não é, de alguma maneira, disciplinado, Caos. ele verga o homem. E o homem se animaliza. Sim. Bom, então ela escreve problemas de gênero. E qual é a proposta da Butler em problemas de gênero? É a desconstrução da ideia da identidade. Ela diz isso. Ela diz, se não me engano, está na página 56 da tradução brasileira do livro dela. Ela diz que não existe um ser por detrás do fazer. Ou seja, por detrás da performance de gênero não há alguém. A performance é tudo. Então, vejam, ela diz, na introdução do livro dela, que a noção de gênero que ela apresenta é um pré-requisito metodológico e normativo e um objetivo político. Quando ela diz que é um pré-requisito metodológico e normativo, ela já está dizendo que ele não está sujeito a uma análise crítica, porque é um pré-requisito. Então, é uma ideia que é tomada como um princípio universal, a partir do qual você vai estabelecer normas e políticas, sem que esse princípio tenha sido anteriormente criticado. Então, de fato, as pessoas não conseguem entender muito bem o livro da Butler porque ela está escrevendo para gente doutrinada. Ela não está escrevendo para convencer ninguém. Entendi. Ela já parte daquilo como se fosse um princípio auto-evidente, mas não é um princípio auto-evidente. Quer dizer, a ideia de que não existe alguém por detrás da performance de gênero é uma loucura. E que não existe uma estrutura básica que, de alguma maneira, condiciona aquela performance é outra loucura. Então, o que o pessoal do movimento LGBT, agora é LGBTQIA+, e não, parece que tem até o P agora, né? LGBTQIAP+, né? O que eles não entendem é que essa letrinha Q, queer, dissolve todas as outras. Por quê? Porque o que o movimento queer faz é implantar na prática a ideia do gênero. Ou seja, o que é ser queer? Ser queer é supor que não existe um normal, ou seja, um jeito humano de ser, um jeito dado pela constituição biológica, psicológica, masculina e feminina. Que o correto, normal, é não ter pauta, é ter um tipo de personalidade errática. Então, isso acaba com todas as demais letras. Porque se você parar para pensar comigo, por exemplo, o que é um homossexual? É um homem que gosta de outro homem. Mas se o homem 1 não é homem e o homem 2 não é homem, acabou o homossexual. Acabou a lésbica. Acabaram as outras identidades. Essas identidades não existem. Tudo que existe é uma performance errática que não tem estabilidade. Esta é a noção de gênero apresentada pela Butler e que tem variações em outros autores. Mas são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Então, quando as pessoas abraçam esse tipo de coisa, em geral, elas não entendem isso. Elas acham que é uma luta pela igualdade, é um jeito de proteger as pessoas que são vulneráveis na sociedade, é um modo de você ter uma educação inclusiva. Ou seja, elas estão levantando bandeiras que todos nós defendemos. Porque a Bíblia que vai. Eu sou a favor proteger. de uma educação inclusiva, eu sou a favor de que se defendam as pessoas vulneráveis, eu sou a favor de que ninguém seja discriminado e a gente procura viver assim. Mas eles estão usando esse envelope dessas bandeiras com boa fé para que uma ideologia, porque isso é uma ideologia, quando você tem uma ideia que não é analisada criticamente e que ela é erigida como um princípio a partir do qual você vai recalcular toda a realidade, aí você tem uma ideologia. Ideologia é exatamente isso. Entendi. Então, por exemplo, o pessoal diz que não existe ideologia de gênero, que a ideia de ideologia de gênero é uma fake news. Bom, a ideia de que não existe uma ideologia de gênero é que é uma fake news. Basta ler o livro da Butler. Mas tirando a questão espiritual da coisa,
As conversas que você teve em Brasília, o que você percebeu, o que está por trás das pessoas que redigiram essas leis? Você acredita que eles estavam pensando exatamente nisso ou tem uma outra agenda? Não. O problema é o seguinte, é que existe uma burrice enciclopédica. Essa frase é muito boa, vamos guardar. no pessoal, né? Quer dizer, Guarda essa expressão, Brasil. mas vejam, há um livro que chama-se Pós-Intelectualismo e Democracia, em que o autor diz que a democracia está indo para o ralo, isso é um livro da década de 80, porque as pessoas elas perderam elas não são mais intelectuais, então elas leem e não entendem. Eu vejo que isso é real. Eu faço, às vezes, uma postagem de Facebook dizendo uma coisa e a pessoa entende exatamente o contrário, ou imagina uma coisa que eu não disse. Uma loucura, as pessoas não sabem mais ler. Esse problema não está apenas nas classes baixas da sociedade. Está também nas classes altas. Sobretudo quando você tem diante de si teorias de uma complexidade filosófica muito grande. E, portanto, as pessoas que estão enxergando tudo e que conseguem, digamos assim, ubicar, localizar aquela teoria dentro do aspecto mais geral das filosofias, elas ficam muitas vezes assim, quase que ilhadas, e você precisa vencer essa barreira e ir lá e falar com essas pessoas. Então, você tem, digamos assim, uma burrice extrema, com uma malícia de alguns agentes que introduzem essas ideologias de maneira sorrateira. Se vocês lerem o livro da Dio O'Leary, chamado The Gender Agenda, há um condensado dele em português na internet. Ela explica como que a ideologia de gênero entrou na Conferência de Pequim, em 95, sem que ninguém percebesse. A palavra gênero foi inoculada nos documentos da Conferência da ONU sobre as Mulheres em Pequim, e ela foi explicada 12 anos depois na Conferência de Yogyakarta, na Indonésia. É ali que a coisa fica clara, mas ela foi semeada em 95 para ser explicada em 2007. Então, quando você tem uma burrice monumental e uma malícia erudita como essa, né, então você tem aqui a química necessária para você perder tudo, jogar tudo para o espaço. Ou seja, a sorte dos barbarizadores, né, é que está todo mundo muito burro. Então eles conseguem fazer e ninguém percebe. Entendi. Eles confundem as pessoas. E essa coisa da ideologia de gênero, de dizer que não existe uma identidade, que a identidade é só um nome, isso se tornou um modo de pensar. Por exemplo, existem palavras que são uma espécie de talismã, que elas transfiguram o seu contrário. Então, você consegue criar uma ditadura e chamá-la de democracia. Prender pessoas, silenciá-las, caçar direitos políticos, invadir as liberdades individuais, destruir garantias constitucionais. Você consegue fazer tudo isso, que são atos ditatoriais, dizendo que você é democrata. Isso é gênero. O mecanismo do gênero está por trás disso. Entendi. Ou seja, a ideologia ela é apenas um produto exterior de um modus pensandi, de um jeito de pensar que foi introjetado nas pessoas. Isso é introjetado nas faculdades, isso é introjetado nas escolas. As pessoas vão fazendo o contrário do que elas estão dizendo, crendo que estão fazendo o que estão dizendo, e não se dão conta disso. E vão entrando numa espécie de histeria moral que os vai conduzindo cada vez mais longe, mais longe, mais longe. E o que falta é gente que estude, que explique, né, claramente a incoerência, a falta de lógica que está presente aí. E esse foi o seu trabalho, a sua missão indo ali para Brasília? Foi, Era depois reunir, do Brasil inteiro. Depois do Brasil inteiro. Quer dizer, desmascarar a ideologia, fizemos isso. Olha, nós tivemos... E como? Como é que você fazia? Palestras. Palestras. Palestras, incansavelmente. Chegou uma hora... Bom, hoje eu nem aguento falar mais desse assunto, porque eu tive que estudar tanto e dar tantas palestras sobre esse assunto que eu peguei abuso, né?
quando veio a pandemia, É. que aí o pessoal descobriu que eu sabia pregar, porque antes disso era só gênero, aborto, essas coisas, esses temas assim mais pesados, né? Entendi. E aí você foi para Brasília falar com o pessoal lá e depois saiu rodando o Brasil, Exatamente. palestrando sobre isso para jogar luz nessa temática. Vocês vejam que nós conseguimos retirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação e conseguimos que nos planos municipais e estaduais, de 98% dos estados e municípios ele fosse excluído. Então, isso foi uma grande vitória. Não é uma coisa qualquer. Você não considera?